Tá ok para mim. Tudo ok. Pessoal, vamos lá começar então o nosso evento falando sobre setupzinhos. Essa semana a gente vai fazer aí, pelo menos uns 3 dias falando dos setups que a gente mais utiliza aqui na sala, né? E hoje a gente começa falando do pivô, que é o tradicionalzinho, né? O pivôzinho de 1 minuto, que eu uso muito. E também, em paralelo, a gente vai falar de Fibonacci, né? Fibonacci, a aplicação do Fibonacci, pelo menos da maneira que eu aplico, da maneira que nas minhas estratégias faz sentido para mim. A gente vai estar falando aí sobre também Fibonacci aliado isso com os pivôs, tá bom? O Léo depois também pode dar o parecer dele, vai falar aí um pouquinho como que ele utiliza, a aplicação dele, porque não existe para nada neste mercado, existe uma única maneira de se fazer. Tudo e qualquer estratégia que se utiliza aqui, existe mais de uma maneira de se fazer a mesma estratégia. Qualquer que seja ela, você vai ter sempre mais do que uma opção ou uma maneira para executá-la, tá bom? Então, parte do princípio aqui que o que nós vamos fazer é baseado na minha estratégia, baseado naquilo que me faz ter convicções nos trades. Então, a gente vai começar aqui pelo pivô. Hoje, inclusive, fizemos uma operação de pivô, né? E o pivô, deixa eu até apagar não, mas eu vou trazer essa linha para cá. A gente vai usar ela. Deixa eu pegar essa outra linha aqui também. Vai usar aqui. Então, vamos lá. A gente começou falando hoje sobre uma possível compra no rompimento, depois uma possível venda também, num outro rompimento e etc, né? Nós tivemos, depois disso, outros desenhos, outros movimentos que o mercado fez e acabou armando um pivô, né? Então, ele armou esse pivô, que nós compramos, inclusive, este pivô, ficamos aí posicionados no pivô, comprados aqui na onda 3, desse movimentinho aqui de pivô, 1, 2, 3 para cima, que deu o nosso gain, deu o nosso objetivo e a gente conseguiu realizar lucro nessa operação, tá bom? Isso ainda foi acontecer hoje, tá? Agora há pouco nós encerramos essa operação, conseguimos, no caso deu 155 pontos ali do ponto que eu comprei, porque a compra foi 15 pontos depois, né? Mas eu não comprei antes, eu comprei depois. Só que depois o mercado tinha dado uma voltadinha, acabou pegando um pouco mais barato. Mas, de qualquer forma, a compra seria aqui, nesse rompimento, ó, do 130, desculpa, do 205, o stop no 130, tá? Stop aqui no 130, no rompimento 140. Este era o movimento de pivô que nós executamos hoje, que o alvo era 350, tá? Então, para fazer essa estratégia, eu utilizo esse Fibonacci aqui, que é Fibonacci de projeção, na plataforma da Rico Trade ou na plataforma do Profit. Ele está com esse nome aqui, ó, projeção de Fibonacci. Com outras plataformas ele deve ter um outro nome, mas é Fibonacci alguma coisa, né? Ou é projeção, ou é retração, ou depende, está em outra linguagem, às vezes está em inglês também a sua plataforma, tá? Mas é essa plataforma onde eu coloco 1, 2 e 3 e a projeção do meu alvo, do meu objetivo é 100%, tá? Então tá aqui, a minha projeção fica sempre aqui no 100%. Então eu deixo já configurado, né, a minha ferramenta, já deixo dessa configuração, 0 e 100. Você pode incluir quantas linhas você quiser, 127, 168, desculpa, 161,8. Você pode incluir quantos você quiser aqui, né? Mas eu não utilizo esses outros níveis, eu utilizo para essa minha estratégia apenas os 100%. Por isso eu deixo assim mais simplesinho para ficar menos linha na tela, tá? Então você pode acrescentar linhas, níveis de preço para o Fibonacci de acordo com a sua preferência e da sua estratégia aí. Então, essa ferramenta de Fibonacci é muito útil para essa questão. Outra forma de você usar esse mesmo padrão é o de retração com projeção, que eu uso configurado aqui também, ó. Eu pego aqui esse mesmo pivô como exemplo, a retração já está aqui, ó, 145, então aqui seria o ponto de compra, nós chamamos de risco, porque você pega com o mercado caindo, confiando
no suporte encontrado no nível de preço aqui de 61,8% de Fibonacci, coloca, teoricamente, inicialmente, o seu preço fica, aliás, seu stop fica no fundo aqui, né, no 0,65, porque se você compra aqui e ele continua caindo, você tem que stopar aqui embaixo. Agora, quando a gente fala do primeiro modelo de pivô, que a gente acabou de exemplificar, nós estamos pegando quando ele já está confirmando aqui, passa para cima da média de 9, rompe a máxima do candle que fecha acima da média de 9, então ele já deixa um fundo confirmado superior a este fundo inicial da onda 1. Então aí você já deixa o stop aqui, como a gente fez no 130. Então são duas maneiras de fazer a mesma operação. Você usando a retração, pegando no risco lá na retração com o stop no fundo, ou esperando a confirmação do início da onda 3, para já ter um stop também, às vezes, um pouco mais justo. Tá? A relação de risco-retorno não fica tão boa, mas o grau de acerto aumenta, porque você não pega no risco, e não corre o risco de você pegar aqui e o preço descer direto, continuar descendo e te estopar lá embaixo. Então, olha só a relação de risco-retorno que você tem quando você pega assim, por exemplo. Então, você tem 3 para ganhar, quando você pega no risco, você tem 3 para ganhar e 1 para perder. Certo? Pode fazer a conta aí, exatamente 1 e exatamente 3 de objetivo. Quando você pega, como aconteceu aqui na confirmação, você tem esse 1 para perder, né? Seria o tamanho do stop. E você tem até o alvo esse para ganhar. Então observa que nós teríamos aqui um stop nesse caso de 65, 75 pontos, né? Aproximadamente aí 75, 80 pontos, e um alvo de 140 pontos. Então você vê que você não chega a ter 3 para 1, né? Você não chega a ter 3 para 1. O alvo era, você compraria aqui no 215, tá? 350, que era o alvo. Você teria 100. Opa, coloquei o alvo errado, pessoal. Coloquei aqui em cima. Por isso está parecendo que tem 3 para 1, né? Mas na verdade o alvo é aqui, ó, no 350. Vamos desenhar aqui, ó, 350. Vamos ver onde foi. Foi nesse candle que pegou, né? Aqui, ó, 350. Tá? Então, foi aqui, neste candle, neste alvo. Então, aqui é a relação de risco-retorno. Você tem esse pedaço para perder e esse pedaço para ganhar, tá? Se você dividir aí o o stop, né? Vamos lá fazer essa conta aqui, dividido por 100 e... Tá mais ou menos aí 2,5 para 1, é isso? Mais ou menos isso. Você vai ganhar aí 140 pontos, né? Para perder, se perder 80. Não dá 2 para 1 não. Não chega a dar 2 para 1, né, Léo? Dá quase 2 para 1. 1,75. Então você tem aí uma relação menor. Só que a assertividade aumenta. Então você tem que escolher o que você quer. Você quer assertividade ou você quer ganho maior, né? Então você tem possibilidade de ganhar mais quando você pega na retração. Tá? Você tem possibilidade de ganhar mais. Acabou de dar gain, pessoal, naquela operação de scalp de 60 pontos do nosso índice. Tá? Acabou de dar gain. Venda do 500 e compra nos 440. Então, deixa eu até marcar aqui para a gente não esquecer depois. Então, você tem um ganho maior, você ganharia dos 145 até os 405, 260 pontos, com um risco de 80 pontos, ok? Um risco de 80 pontos, ganharia 260 pontos. Deixa eu ver se está certo, 405 menos 145, é isso mesmo, 260 pontos. Aí você tem exatamente os seus 3 para 1, né? Onde você tem 80 de risco para 260 de gain. Esse 260, você fala, poxa, mas aí se eu dividir por 80,
dá 3,25. Só que você tem que considerar o stop, né? O stop é 10 pontos para baixo, então vai acabar dando exatamente ali. Então você vai estopar, na verdade, 90 pontos, que vai dar aí arredondando os seus 2,9, 3%. Mas isso depende de qual spread você usa de stop, né? Abaixo do fundo ali, quanto que você coloca de stop, tá bom? Mas a relação dá certinho se você multiplicar ou dividir, né? Esse tamanho vezes 3, ou esse tamanho dividido por 3, tá ok? Então aqui é a minha aplicação. A mesma coisa que eu expliquei na configuração daquele outro Fibonacci, eu explico nesse aqui, ó. Aqui eu uso assim, 0, 38, 50, 61,8, 100 e 161,8. Essa linha que você vê aqui em cima, que é o alvo, né? Você vê a ferramenta está aqui do topo ao fundo. Aí ele já te dá a projeção, aliás, a retração, e já te dá a projeção do alvo. Já te dá aqui em cima também. Então, por quê? Porque eu configurei ele assim, para que ele fosse assim, para ficar fácil, eu não ter que ficar traçando um lado, depois eu vou e estico o Fibonacci, por exemplo. Se eu não tivesse traçado assim, não tivesse configurado essa linha aqui, eu teria que traçar o Fibonacci aqui, aí eu veria. 145 é a compra. Aí comprei. Aí agora vamos ver até onde é o alvo. Aí eu tenho que puxar ele para cá, ó, puxa ele para cá, eu vou arrastar o 38,2 para o topo, para encontrar o alvo aqui. Tudo bem. É uma maneira de se aplicar também que dá certo, porque algumas ferramentas, de repente, você não consegue configurar ou não sabe configurar, você pode dar na mesma, tá vendo aqui? Ó, o alvo está no mesmo lugar. E o que eu fiz aqui? Ó, simplesmente arrastei. Ó, o topo está aqui. Certo? O 38,2 está aqui, 195. Se eu quero saber o alvo sem essa linha aqui projetada, já na configuração, é só você pegar, arrastar o seu Fibonacci até essa linha de 195 aqui chegar no topo. Ó. Quando ela chegar no topo, você solta. Chegou no topo, você solta. Esse é o alvo. Então é a mesma maneira de você aplicar a sua ferramenta de Fibonacci, ok? De qualquer forma, você vai identificar o alvo com a razão ou com o percentual, né, o nível de preço de projeção 161,8% dessa maneira, ok? É a maneira que eu aplico as minhas estratégias. Agora, no índice, eu não aplico, no 1 minuto, por exemplo, eu não aplico a compra na retração, e sim da maneira que fizemos aqui, na qual exemplificamos, né, que era a compra na confirmação do início da onda 3. Então, esse foi o trade que fizemos. Essa era a relação de risco-retorno. Tamanho para perder, tamanho para ganhar. Okay? Só que isso muda muito. Quando você pega na confirmação, isso muda muito, porque vai depender onde foi o fundo, vai depender onde foi o start da sua compra. Então, o tamanho dos candles vai fazer a melhorar esse caso aqui deu 1,75 para 1. No outro pode dar 2,5, 2,6. Dificilmente você vai ter 3 para 1 nessa relação. Mas você tem um índice de acerto maior assim do que se comprando pela retração. Quando você compra pela retração, você tem uma incidência de stop maior do que comprando dessa forma, esperando o início confirmado da onda 3. Acho que até aqui, ok. Léo, no chat tem alguma pergunta aí? Não, Jota. Chat aqui, por enquanto, nenhuma pergunta. Beleza, então. Então, essa aqui é a maneira e o modelo que eu aplico ferramenta de Fibonacci com os meus pivôs, o modelo de pivô que eu opero. Agora, isso nós estamos falando de índice ainda. Agora, quando a gente fala do índice já nos 5 minutos, por exemplo, aí já é um tempo gráfico de 5 minutos, aí sim eu não vou usar nesse modelo. Quando não é o meu tempo gráfico, 5 minutos não é o meu preferido, mas às vezes os 5 minutos apresentam uma boa oportunidade. E quando ele apresenta uma boa configuração gráfica, eu tento uma operação nos 5 minutos. E como eu vou operar esse pivô nos 5 minutos? Eu vou operar o pivô nos 5 minutos, baseado também na onda 3, aliás, só que nesse caso na onda 2, para entrar já na retração. Aquilo que eu acabei de explicar, que eu não faço no 1 minuto, no 5 eu faço. Como, por exemplo, aqui, na sexta-feira, aconteceu essa movimentação aqui, né? O preço saiu daqui do topo,
caiu, subiu, bateu nos níveis de Fibonacci e começou a cair, ou seja, ele desenhou uma onda 3 para baixo. Se eu estou operando este gráfico aqui, se eu estou observando essa oportunidade aqui no momento que ela está acontecendo, eu estou pensando aqui exatamente no quê? Bom, eu vou vender ele aqui no 57,830. Eu não vou esperar ele começar a onda 3, porque o tempo gráfico de 5 minutos é um pouco mais confiável. Então eu já estou identificando uma tendência de baixa, já estou identificando o preço trabalhando topos e fundos descendentes, por isso a tendência de baixa, e por consequência também ainda estamos abaixo da linha laranja média 72, né, exponencial que eu utilizo no meu gráfico. Então isso tudo me reforça uma ideia de que o preço no teste do topo vai ter dificuldade para continuar subindo, e ele deve então sentir a dificuldade na região de Fibo. Essa região, o preço marca 57,830. Então, quando o preço chegar lá, eu já quero pensar numa venda. Vendi, certo? Ah, mas ele está subindo. Já vendi. Porque ele poderia beliscar aqui e cair. Ele poderia chegar nesse candle vermelho, já nem chegar aqui e já começar a cair. Então, um exemplo, aqui eu tenho a referência. Ah, mas eu não quero vender logo de cara. Eu vou esperar fechar o candle. Cada operador tem uma maneira de analisar e decidir o seu ponto de entrada. É aquilo que eu falei. Para toda estratégia, existe mais de uma forma de ser feita, tá? De ser executada. E aí cada trader tem a liberdade para executá-la da maneira que se sente mais confortável, ok? Então, eu também, às vezes, abro uma exceção e falo, não, vou esperar um pouquinho, porque a média está um pouquinho mais para cima, ou qualquer outra razão. Ah, porque tem um topo novo, então eu vou esperar ver se para realmente de cair 1 minuto, de subir 1 minuto. Aí eu espero 1 minuto parar de subir, e aí quando 1 minuto parar de subir, ainda nessa região, eu vou ir vendo. Então, assim, claro, existem filtros que você pode acrescentar, mas aí a gente vai complicar um pouco o ensinamento. A gente quer deixar um pouco simples aqui, para a explicação ficar... para todo mundo conseguir compreender a mensagem aqui da estratégia. Então, a partir desse momento aqui, eu abri uma venda, tá? Não estou preocupado com mais nada, nem com 1 minuto, nem com média 72, estou preocupado só com Fibonacci. Se eu não tivesse média no gráfico, eu não ia saber que ela estava aqui, e o Fibonacci ia me falar a mesma coisa. Então, estou seguindo apenas o Fibonacci e confiando nele. Vendi, estou vendido, estou esperando, o stop fica onde? Aqui em cima do topo, né? E eu estou vendido esperando ele ter um novo topo mais baixo para eu ajustar o meu stop. Enquanto isso não acontecer, eu fico aqui vendido. E aí ele começa a cair, e aí ele confirmou um novo topo. E aí a partir desse momento você pode baixar o seu stop para cá. Tá? E aí você segue vendido, até enquanto ele deixar você ficar vendido. O alvo está lá embaixo, né? Vamos ver aqui onde está o alvo. O alvo está aqui embaixo, ó. 161,8%, 56.700. Nós já sabemos o que aconteceu, mas no tempo real a gente não saberia, né? Ó, deixou ali, tá voltando tudo, ó. Deixou agora um topo menor, tá vendo? Aí você pega o seu stop e já traz para cá, ó. E agora, o que ele configura aqui? Quem não estava vendido, ele configurou de novo, ó. Mesmo desenho, ó. Ele falhou no fundo, começou a testar o topo de novo, ó. No 725, outra retração, ele abriu nova possibilidade, novo ponto de pressão vendedora, venda, e aí realmente aconteceu aqui, ó, bateu um candle, no outro já voltou forte. Então quem não pegou no primeiro momento, no 830, pôde pegar no 725, com stop inicialmente aqui, onde já era quem pegou antes, e agora todo mundo está com stop no mesmo lugar, tanto quem vendeu aqui na segunda formação de FIBO ou na primeira formação de FIBO, já pode e deve ajustar o stop para este topo aqui. E aí, vamos ver o que aconteceu. Ele segue caindo, depois sobe de novo, não cai. E aí acabou o dia, né? Então, acabou o dia. Ah, antes de acabar o dia, ele fez aqui, ó. Ele fez um topo um pouquinho menor também aqui. E aí você dá uma última ajustadinha aqui, mas o dia acabou. Não chegou no alvo, não estopou, não aconteceu nada. Mas, para exemplo, né, nós usamos aqui para que você entenda que nos 5 minutos eu vou na retração. Retração essa de 61,8%. Terceiro nível de preço quando o preço começa a retrair. Tá?
e a projeção 161,8% quando assim eu faço. Por quê? Porque como ele tem uma incidência maior de erro, já que eu estou me arriscando mais, eu quero também, quando acertar, ganhar mais. Tá? Então, o alvo de 161,8%. Voltando por um minuto, já que eu tenho uma incidência de erro menor, uma assertividade maior, então eu não preciso me preocupar com alvos tão grandes. Eu posso ir saindo da operação, por quê? Porque a incidência do 1 minuto do índice de chegar em 100% é muito maior do que em 161, do 1 minuto. Muitas vezes ele bate ali 100%, passa um pouquinho e volta. E muitas são as vezes, mas é muito mesmo, quem vai acompanhar ou acompanha sabe, que ele bate exatamente no 100% e cai, volta. Né? Então, eu não espero os 161,8%. Nesse exemplo aqui, nós tínhamos dois alvos, então, partindo desse princípio, para você ver que a diferença não é muito grande, porque nós estamos falando de gráfico de 1 minuto. Eu saí no 350. Se eu tivesse feito a operação baseado no risco, eu sairia no 400, 405, ou seja, 50, 55 pontos acima. Então, não vai ser 50 pontos a mais ou a menos que vai me deixar mais rico ou mais pobre. Tá? Mas a chance que eu tenho de ele não chegar a esses 50 pontos a mais é muito grande. Então, eu fico com a probabilidade de acerto, que é saindo 50 pontos antes, não porque eu defini 50 pontos antes, mas porque o FIBO definiu que o 100% era ali. Então, este vai ser o alvo da minha operação, ok? Vamos lá, dúvidas? Como é que tá, Léo? Por enquanto aqui, sem nada no chat, Jota. Tranquilo? Pessoal, dúvidas, manda no chat aí. Vamos tirar essas dúvidas aí de todo mundo. Não quero ninguém com dúvida. Tá tranquilo aí, pessoal? Se surgir dúvida, vocês vão falando. O Léo, se quiser puxar a tela, passar aí um pouquinho já, porque já falei que já, olha como a hora passa, Léo, já falei meia hora já. Então, se quiser complementar, ó, o Gilberto está perguntando ali, só um minutinho, Léo. 1 minuto vale fazer a retração? Valer vale, sabe por quê? Porque é comportamento de preço. O que eu quis dizer é que eu não aplico o método assim. Então, assim, uma coisa é você analisar, outra coisa é você operar. Na análise é válido, para mim também, como eu exemplifiquei aqui. Mas eu não opero. Eu analiso, vejo que ali é um ponto de FIBO e tal, mas não opero. Tá? É raro eu pegar ali 1 minuto para fazer isso. A menos que eu estou enxergando uma reversão do 5, do 15, e eu quero pegar a falha do topo do 1 minutinho, com stop mais justinho, aí eu vou usar essa informação. Mas para operar o pivô da tendência, seguindo a tendência do 1 minuto, eu não faço isso, ok? Quanto à média de 9 auxilia na direção? Obrigado. Boa pergunta. Acabei que eu ia falar isso, deixei para o final, acabei não falando, foi bom você ter perguntado, Jean. Então, pessoal, qual é a base para eu saber a tendência? A média de 9, qual é a função, e a média de 72, qual é a função? A média de 9, aliás, vamos começar pela 72, que é a mais longa, tá? Ela vai me dar a direção. Se eu estou com os preços trabalhando acima da média, como é o caso aqui hoje do nosso mini índice no minuto, ó, desde a abertura, ele está trabalhando acima da linha laranja, ok? Então, neste caso, o que eu tenho? Eu tenho o preço em tendência de alta. Então, eu não estou preocupado em nenhuma retração de onda 2 para cima. Não estou preocupado de procurar falha de topo. Não estou operando este gráfico, apenas este gráfico. A minha preocupação vai ser identificar o pullback nas médias, considerando esse pullback a onda 2, podemos chamá-lo também de onda 2, para quando começar a onda 3, para retomar a tendência, ou seja, continuar alta, eu iniciar minha compra no início dessa onda 3. Quando começou a onda 3, eu quero startar a minha compra para pegar o 100% da onda 3. Esse é meu objetivo, pegar a repetição da onda 1.
né? Então ele faz um movimento aqui, onda 1, ele fez aqui o movimento onda 1, e ele vai repetir esse movimento aqui, ó, na onda 3. E é esse aqui que eu quero pegar, tá? É a melhor onda para se trabalhar, uma onda mais segura, uma onda mais tranquila, uma onda mais confirmada, de movimento mais confirmado, onde você tem muito mais a acertar do que a errar. Então é este movimento que me interessa pegar, é este movimento que eu estarei buscando, tá? E a média móvel de 9 tem a função de me falar a partir de quando eu vou comprar, em que momento eu compro, em que hora eu entro, né? Eu quero comprar, estou vendo a média laranja abaixo dos preços, então eu quero comprar. E vou comprar que hora? Na hora que o preço, como nesse caso aqui, ó, na hora que o preço mostrar que vai começar a onda 3. Ó. Então ele fez onda 1, onda 2, e vai começar a onda 3. Ó. Ele pode ficar aqui um tempão aqui, mas se ele passar para cima da linha azul, média de 9, fechar acima, tem que fechar. Fechou acima, a máxima do candle, não o fechamento, mas a máxima deste candle vai ser o meu gatilho de entrada na compra. E se fosse na venda, a mesma coisa de ponta cabeça. Tá bom? E é isso aí. A entrada do minuto com FIBO confirmada, perna 3. Você entra somente no toque da média de 9? Não. Se eu estou entrando no FIBO confirmado, não é no toque da média, como eu acabei de explicar, é no rompimento dela. Tá bom? Beleza? Léo, se for surgindo mais perguntas, eu vou esclarecendo o pessoal, mas se eu quiser puxar, pode puxar e passar aí a sua visão de FIBO, sua visão de pivô. Beleza, Jota. Deixa eu puxar aqui também, que eu dou um parecer. Embora... Léo? Tô falando aqui com o microfone fechado, Jota. Bora lá. Deixa eu puxar aqui a tela. E eu dou um parecer também aí com as operações de FIBO, né? Embora não tenha muito o que acrescentar. Você já enfatizou bem aí as principais estratégias aí que a gente utiliza. Bora lá, deixa eu... carregar aqui. Acho que é essa daí mesmo, Jota. Basicamente a estratégia de FIBO. É que eu sei que você não usa média móvel, né? 72, 9, você usa linha de tendência, não é isso? Então, de repente, já dá uma visão diferente, pessoal, né? Exatamente, é o que eu mais utilizo aí, a linha de tendência. Mas para não fugir um pouco do foco aí do que é hoje Fibonacci, né? Amanhã a gente trabalharia mais esses outros conceitos, aí eu trabalhar um pouco mais, adentrando também um pouco mais com a questão teórica. Mas uma forma que eu gosto bastante de trabalhar também com FIBO é daquela forma que você comentou, né? Entrada de risco nos 50%. Então tá aqui o índice fazendo topos e fundos ascendentes. Eu gosto de deixar a entrada, por exemplo, nos 50% já pendurada no risco, principalmente quando são tempos gráficos maiores e quando você identifica que tem uma tendência mais consistente, né? Então não adianta estar só fazendo topos e fundos ascendentes aqui. É interessante que você entenda que o mercado ele vem seguindo com uma consistência em termos de tendência. Então isso daí é importante, porque às vezes você pega, por exemplo, os 5 minutos consolidado, que 1 minuto ele joga onda 3 para cima, onda 3 para baixo, onda 3 para cima, onda 3 para baixo. Aí quando você vai tentar apostar, tentar trabalhar essas condições de tendência utilizando Fibonacci, pode acabar tomando uma sequência de stop aí, né? Mas a primeira operação aí que eu acho bem interessante, como o Jota comentou ali, deixar uma ordem pendurada aqui, por exemplo, nos 50% e deixar stop no fundo anterior, né? Que aí você não deixa stop num tempo gráfico menor, você deixa o stop exatamente no gráfico que você está, no tempo gráfico que você está analisando. Então a possibilidade de tomar stop acaba diminuindo. Contudo, os stops acabam ficando aí um pouco
mais salgados, né? Então pode complicar também um pouco a questão do gerenciamento de risco. Então a gente tem esses dois pontos, essas duas contrapartidas aí. Então, e na medida em que o preço ele vai andando, por exemplo, aqui em FIBO, no início do dia, na correção de 1 minuto, poderia ter deixado uma entrada nos 170, nos 50%, 275 fazer uma parcial, que é o ponto onde ele zera o risco, e depois tentar correr com alvo na projeção de Fibonacci. Opa. Que eu gosto bastante de utilizar aqui essas projeções de Fibo, né, com alvo em 100%, normalmente é o que eu utilizo. Se o 61,8 tiver acima do topo aqui anterior, acima dos 275 aqui, por exemplo, eu também gosto de utilizar a projeção de 618. Né? E ele fez isso aqui algumas vezes, depois que ele veio atingiu bem próximo aos 100%, eu tenho outro ponto de retração, ali outro ponto viável de entrada 245, com stop no fundo anterior dos 140. Parcial no topo anterior, 345. E a ideia de que ele continue esse movimento, pelo menos ali em 100%. Então, já teria sido outra condição no alvo. Na correção aqui, depois que o índice fez, voltando em 50%, aqui, ó, deixando uma ordem pendurada ali nos 50%, que o preço ele começa a andar um pouco aqui, fazer um teste de topo, o stop que estaria, por exemplo, nos 210, na medida em que ele começa a andar aqui um pouco, ele já pode ser ajustado, né? Então, teria sido feito, por exemplo, uma compra aqui nos 375 e depois stop imediatamente reajustado abaixo dos 360, que teria eventualmente estopado aqui. E uma outra possibilidade de venda, imaginando que o 1 minuto vem começar a trabalhar fazendo reversão, né, fazendo topos e fundos descendentes, também vem aqui, ó, entrada nos 50%. Léo, deixa a ordem pendurada, sell limit, venda limitada, tem essa possibilidade, né, de você deixar a ordem na pedra, como a gente chama. E aí, 58.420, ele veio aqui, ó, beliscou, deu entrada, o mercado, o preço começa a andar a seu favor, stop já vem ser ajustado nos 450. E a parcial aqui, ó, no fundo dos 315. E onde é que teria o alvo total, digamos assim? Lá nos 58.230. Então isso daqui é uma forma bem clássica, né, de trabalhar com Fibo. E que eu particularmente eu gosto bastante. É bem simples. Na verdade, o que você vai ter que focar mais é a questão de gerenciamento de risco. Porque tem o lado ruim, né? O lado pessimista, que é você entrar ali nos 50% e ele vem para romper topo. E aí ele vem para romper topo, pega o seu stop cheio. E aí você tem que preparar um gerenciamento de risco para essa condição de seu stop cheio, digamos assim, ele ser tomado. Então, isso daí é bem importante, né, para esse tipo de operação. Deixa eu ver aqui que mandaram um chat. Não utilizo o MetaTrader, tá? Para operar. Eu venho utilizando o Profit. Mas deixa eu ver. O que fica no buy stop e o sell stop não fica no book de ofertas. O buy limit e o sell limit ele fica no book de ofertas. Então se eu for deixar uma ordem, por exemplo, aqui nos 50%, que era os 420, seria um sell limit ali nos 420. E aí o buy stop ele vem aqui para os 530. Começou a andar a seu favor, já seria ajustado aqui para os 460, por exemplo. Veja se isso sana aí sua pergunta, viu, Marcos? O que eu entendo como fundo e topo? Normalmente eu considero que de fundo a fundo ele tem que ter, eu levo em conta 10 ou mais candles, tá? De fundo a fundo e de topo, eventual rompimento de topo. Aproximadamente 10 candles aí.
Aí vai ficar 10, 12, 13, às vezes 9. Então, utilizo aí pelo menos essa condição aí de uns 10 candles aproximadamente. Se eu deixar uma ordem na pedra, venda de risco, que é o que eu chamo, normalmente eu deixo a ordem no book de ofertas. Isso aí, Luiz Cláudio, no mínimo 10. Você vai ver que vai ter alguns pivôzinhos aqui que tem menos de 10 candles, que é referente a um tempo gráfico menor do que 1 minuto. Léo, essa região poderia ser considerada uma região de compra? Eu acredito que não pelo 1 minuto. O 1 minuto está tentando reverter. Agora, se você puxar aqui, ó, pelos 5, nessa ideia de FIBO, se você for puxar aqui pelos 5, o ponto de compra fica aqui, ó, no 58.295. A stop teria que ser colocado aqui no 58.060. O pior das hipóteses é ele cair direto e reto aqui e te estopar. Condição boa é que ele bateria ali 295, começa a vir tentar buscar o seu preço ali em cima e te dá margem já para ajustar o stop. Nesse gráfico do índice, eu vejo correção de 5 minutos e reversão, possibilidade de reversão do 1 minuto, tá? Perfeito, Léo. Então, a venda pelo 1 minuto teria acontecido nos 50%, aqui nos 420. Pegar aqui rompimento, que são as operações de pivô, eu particularmente faço mais para estar trabalhando o scalper. Ó, aí seria essa operação aqui, ó, com alvo lá para os 230. E pelos 5 minutos, por exemplo, estaria acionando a compra, né, na retração. Isso aqui é o que a gente chama de pegar a faca caindo. Elas são as operações de risco. Tem a possibilidade também de trabalhar com os gatilhos, né? O que seria um gatilho, por exemplo? A gente fez um evento aqui há um tempo atrás, falando desses gatilhos, né? Que é tem até lá no documento explicando, lá na comunidade, Eu Sou Trader, também com um vídeo que eu gravei, que é basicamente utilizando o que eu chamo IRP de alto, né? Que é um inside de ponto de retorno, ou múltiplo inside candle para utilizar como gatilho. Aí nessa ocasião, utilizando as mesmas estratégias, o mesmo setup que aconteceu aqui anteriormente, eu tenho, ele testou os 50%, beleza, já me aciona o alerta para estar pegando essa operação. Posso pegar no risco ou esperar a confirmação. E na confirmação aqui, eu tenho o mercado batendo 50%, fez ponto de retorno com 1, 2, 3, deixa eu até dar um zoom aqui, que aí fica mais fácil de mostrar isso aqui, ó. Aqui, ó. Ele veio, fez ponto de retorno com 1, 2, cadê? 2, 3 candles, e esse candle aqui, ele ficou entre a região de ponto de retorno. Então, é o que eu chamo de IRP de alta, um inside de ponto de retorno de alta, me dando um gatilho de entrada acima dos 235, com stop abaixo dos 140. Aqui é o movimento confirmado. Posteriormente,
que ele também fez essa condição aqui de correção, ó. Ele testou ali a região dos 50%. Se eu fosse esperar o gatilho, aqui eu já tenho outra condição que ele me armou, que foi o múltiplo inside candle. Fechou um candle grande e dentro desse candle diversos outros ficaram presos, pelo menos 2, né? Eu levo em consideração pelo menos 2. Está até aqui marcado esse candle amarelo, ele me sugere que formou um múltiplo inside candle e a entrada seria acima dos 315 com stop abaixo dos 215, tá? Na condição aqui, por exemplo, em que ele puxou esta correção, deixa eu apagar os outros desenhos. Nessa condição que ele me puxou uma correção, ele me formou também aqui, ó, o múltiplo inside candle, rompeu o fundo, desconfigurou. Depois fez ponto de retorno a partir desse momento aqui, com 1, 2, 3 candles. Os outros candles ficaram dentro do ponto de retorno, não acionou a compra, rompeu esse fundo aqui dos 360 que teria me desconfigurado a condição de compra. Começou a perder força, rompeu linha de tendência, fez o teste de topo. Se não fosse trabalhar também pegando a operação de risco, eu esperaria também a formação de um gatilho, né? Aí eu tenho aqui, ó, formou um IRP de baixa, que é o ponto de retorno, desconfigurou, não acionou a venda. Depois ele veio, que fez a máxima nos 450, lateralizou, fez o múltiplo inside candle com 1, 2, 3 candles e abaixo dos 395 ele acionou uma venda com stop acima dos 450. Então, esse aqui seria a utilização do gatilho usando o múltiplo inside candle ou os insides de ponto de retorno. Nascimento, você está olhando o que? 1 minuto, 5, 15, 30, 60. Mercado quem? Índice, dólar, Petri, Vale. Então é importante aí caracterizar isso daí para eu ter uma noção do que está falando. Agora, o índice está aqui, ó, na correção de 50%. Teria a possibilidade de compra de risco com stop lá no fundo, ou esperar o gatilho, que é o gatilho que eu utilizo, do múltiplo inside candle aqui nessa região, ou se ele fizesse um ponto de retorno, esperar o próximo candle ficar dentro da região do ponto de retorno para abrir um gatilho de entrada. Eu estou mostrando o índice, mas aqui ele não tem nenhum ponto de retorno ainda nos 5 minutos, né? O ponto de retorno seria se ele fizesse essa condição aqui, de máxima e mínima maior, e depois um próximo candle que ficasse dentro dessa região de ponto de retorno. Aí eu teria um gatilho lá acima dos 410, por exemplo, né? Teria que esperar essa formação, essa caracterização. Eu comprei o índice no rompimento do candle das 11h30. Acreditando ser essa onda 3 aqui para cima, se você comprou, né? E o que acontece é o seguinte, aqui que a gente tem 1 minuto. Nessa condição, rompendo o fundo, mais os 5, ele ainda está aqui em correção. Então qualquer stop que você ajuste no índice aqui nos 5 minutos, que fique acima dos 58.065, que é o último fundo aqui dos 5 minutos, é um stop de risco, porque o minuto está caindo, puxando a correção de 5, e qualquer stop ali de 1 minuto fica muito fácil de ser pego, porque você está botando um stop num tempo gráfico que está com uma tendência de baixa.
Nascimento, se a pergunta era aqui para o ponto de retorno, talvez, aqui por exemplo, para o 1 minuto, aqui eu não pego, porque ele está em tendência de baixa. Formou o Multiple Inside Candle aqui, rompeu, mas ele está em tendência de baixa. Se ele está em tendência de baixa, eu priorizo a venda, não a compra aqui nessa condição. Então, aí você tem outras possibilidades, né? O padrão de Multiple Inside Candle ou Inside de ponto de retorno, ele vai pegar justamente, eu esperando ele acontecer nos 5 minutos, ele vai pegar justamente 1 minuto retomando a tendência de alta. O 1 minuto retomando a tendência de alta com os 5 em tendência de alta, a ideia é de que ele venha tentar fazer essa movimentação de continuidade de tendência. E aí você esperar pela reversão retomada da alta do 1 minuto é um gatilho que você vai utilizar, por exemplo, aqui para estar trabalhando essa entrada, de vez de pegar no risco. Então a gente comentou aqui de duas possibilidades de entrada, né? As entradas de risco, de pegar a faca caindo, que é 1 minuto em tendência de baixo, você está comprando aqui os 5 com stop no fundo anterior confirmado, com os 5 ainda em tendência de alta, acreditando na tendência dos 5 minutos. E outra possibilidade é você esperar um gatilho, que é justamente 1 minuto retomar a tendência de alta para você entrar nos 5 minutos baseado na virada do 1. Beleza? Mais alguma pergunta? A questão do candle, que eu chamo de ERP de alta, se o índice, por exemplo, fizesse um ponto de retorno e o próximo 1 ou 2 candles ficasse amarrado aqui dentro desse ponto de retorno, eu teria um gatilho acima desse candle aqui, por exemplo, que teria feito um ponto de retorno. Deixa eu pegar um exemplo aqui que aconteceu, por exemplo, no 1 minuto, que eu tenho aqui, ó, o 1 minuto corrigiu ali em 50%, ele fez ponto de retorno aqui, ó, a partir da nova mínima, ele fez ponto de retorno aqui, ó, e depois, nesse candle, ele ficou dentro dessa região de ponto de retorno, entre a máxima dos 58.235 e a mínima dos 140. Onde é que está o gatilho de entrada? Acima da máxima do último candle ali que fez ponto de retorno com stop abaixo da mínima e do movimento, ou seja, nos 240 ali seria uma entrada com stop abaixo dos 140, nos 135. Isso aqui é um inside de ponto de retorno de alta. E aí, já deixo aqui para você. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um vídeo que eu explico 1 hora. Minto, 40 minutos aqui sobre esses gatilhos de candle, inside de ponto de retorno e o múltiplo inside candle. Tá aí no chat principal o link para o vídeo.
Então acho que é isso aí, né, Jota? É isso aí. Perfeito, cara. Hoje a Boa gente... explicação. O pessoal tirou bastante dúvida aí. E essa semana a gente vai fazendo isso, né? Todo dia explicando um setupzinho aí diferente. Hoje a gente falou de Fibonacci e de pivô. E amanhã vou estar falando sobre as operações de tendência e de reversão. E aí vou estar explicando também como é que eu utilizo a linha de tendência de alta, a linha de tendência de baixa para as entradas, operações de risco. Vou falar de novo aí das operações com gatilho de entrada. Então vamos ao longo dessa semana explicando alguns setups que a gente gosta de utilizar aqui, né, Jota? Exatamente. Não percam, não. A gente vai colocar aí o próximo evento aí na rede ainda, né? Acabou de dar gain no dólar lá, pessoal. Quem pegou aí a comprinha do dólar, acabou de dar gain. E é isso aí. Boa, Léo. Deu para fazer ainda trade junto com o evento aí, ó, que beleza. Maravilha, hein? Melhor impossível. Então vamos lá, galera. Obrigado aí pela participação no evento. E a gente vai fazer nessa semana todo dia de 11 às 12 aproximadamente